falar dessa ansiedade. O que seria da vida se a gente não tivesse sofrido todas aquelas memórias do passado que fez com que nós aprendêssemos, até a duras penas, né, o que a gente é hoje? Tem uma amiga que tem uma frase tatuada que eu acho muito bonita. Ela fala assim: sou muito grata pela minha história e pelas minhas dores, porque foram elas que me tornaram a mulher que eu sou hoje. E qual é, né? Imaginem como seria uma vida sem dor. O que significa a dor? Qual é a função da dor? A dor, ela existe para nos proteger. Por mais desagradável que seja, quando a gente sente uma dor, imediatamente a gente tenta acabar com aquele comportamento que nos gera dor. Por exemplo, em algumas lives atrás eu falei também sobre a criança que põe o dedinho no fogo. Imagina se não doesse. Ela ia continuar com o dedinho até queimar tudo, né? A pele, os músculos, enfim, ela ia prejudicar o próprio corpo. Imagine se não tivesse dor. Quando a criança põe o dedinho ali, curiosa, no fogo, queima e dói, e aí ela tira. A dor é o que faz esse movimento de resguardar. Vamos trazer isso já mais para a nossa vivência. Por exemplo, em relacionamentos isso fica muito mais fácil da gente ver, né? Então, quando a gente tem uma experiência muito dolorosa, onde alguém mentiu pra gente no nosso passado e isso causou muita dor, quando a gente está num novo relacionamento e a gente se encontra numa situação muito semelhante àquela, a dor que a gente viveu e que não foi resolvida se transporta para o momento atual. E então aquela dor dói muito mais. E aí aquele pequeno ciúmes vira um ciúmes enorme. Esse ciúmes é uma forma de tentar se proteger. É um mecanismo, a dor é um mecanismo de defesa para a nossa própria existência. Então é hora da gente tentar entender qual é o lugar dessa ansiedade. A ansiedade, ela é muito desagradável. A ansiedade, acho que é muito difícil quem nunca teve ansiedade entender e compreender. A ansiedade, ela faz com que o coração acelere, a dor no peito, parece que você vai implodir por dentro, você tem uma inquietação, você fica extremamente acelerado por dentro e paralisado por fora, porque você não consegue parar para prestar atenção, você não consegue se concentrar, você não consegue produzir. Se você está no meio do trabalho, você já não consegue focar e pensar direito. No meio de uma crise de ansiedade, o que acontece dentro do seu cérebro? Imagina que esse daqui são as funções do seu cérebro. Essa daqui é a função racional e essas aqui são as suas emoções. Dentro de uma crise de ansiedade, a sua emoção, a sua razão, ela é engolida pela emoção. E é muito difícil você lidar com tudo aquilo que você sente, com tudo aquilo que você pensa no meio de uma crise, porque é quase que irracional. Você está ali, praticamente 80% do seu lado emocional gritando, pulsando, numa intensidade muito alta, num nível muito alto, numa frequência muito intensa. Essa é a ansiedade. A ansiedade está te gritando: você não é capaz, você não é bom o suficiente, você é feia, você não consegue fazer, você é incapaz, não adianta nem tentar. Para você as coisas nada dão certo, dá certo para o outro. Você não tem capacidade de fazer isso. É isso que a sua ansiedade está dizendo. Sua ansiedade está dizendo: chega, tudo vai dar muito errado. Essa é a ansiedade quando ela vira patológica. Mas vamos entender esse movimento. O que acontece? A Laninha está falando: desista. Exatamente, a ansiedade está falando isso. A ansiedade está gritando. E a ansiedade faz com que você fique paralisado na vida. Quantos sonhos você já não deixou de realizar por medo? Não vou nem estudar, né? Poxa, eu sei que eu não vou conseguir. Sei que esse negócio de estudar não é pra mim. Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Poxa, já tá difícil pra mim. Eu acho que não é pra mim. Tem gente que é muito mais inteligente, tem gente que é muito melhor do que eu. Tá muito mais no fora. E então, de repente, tudo vira uma comparação. E aí você fica desse tamanho. Você fica sem potência nenhuma. E o que é essa ansiedade? Essa ansiedade, ela é algo que transborda, é algo que incomoda. Você não tem idade, exatamente, você não tem idade. Você volta para aquele momento onde você se sentia completamente incapaz de lidar com o mundo. Esse nível da ansiedade é algo que está te gritando: chega, chega, aqui não dá mais.
quando isso acontece? E aí, muito provavelmente, o próximo passo é uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, um medo de sair de casa e ter uma crise. Esse é o próximo passo. Quando você ignora, quando você olha para tudo isso e engole. E aí você fala, eu tô bem. Aí você vai dormir. No dia seguinte você tá melhor. No dia seguinte você já consegue dar conta das suas tarefas, né? Você tá mais animada. Então eu tô ótima. E aquela ansiedade que ontem estava em crise, estava gritando, tá ali guardadinha. Ela não foi embora. Ela tá só esperando a oportunidade para cobrar os juros de você ter ignorado ela. E então você oscila entre dias que você tá se sentindo super bem e dias que você tá se sentindo péssimo. Não é assim? Vocês já viveram isso? E aí a gente ignora, porque um dia a gente tá bem, outro dia não, então é frescura. Imagina, eu consigo lidar com isso. Se hoje eu tô ótima, ontem eu tava em crise, mas eu consigo lidar com isso. Quando a gente tenta mascarar o que a gente sente, ela volta, e ela volta muito mais forte, porque não adianta esconder, porque a sua ansiedade tem uma função. A sua ansiedade está transbordando. E por que ela está transbordando? Esse é o ponto. Se existe uma dor, existe uma proteção. E do que a sua ansiedade está te protegendo? Do que será? O que será que a sua ansiedade está querendo te afastar? Quais são os medos? O que ela está te impedindo de viver? E por que isso?